neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos ao Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos a santa e sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que ele foi tomado por mãos ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspido, escarnecido e estava pendurado na cruz, sangrando e morrendo. E parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma, até o ponto que ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um especialista no trabalho, pois Tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu, sendo Deus, o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando aquilo foi cumprido, então Tu mostraste que Tu és Deus. Tu mostraste quem era o chefe. Tu sacudiste a terra, e os santos que dormiam no chão vieram. Tu escureceste o sol em noite, como a escuridão da noite, mostrando que Tu eras Deus. Mas Tu te apareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar esta conclusão disto, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando o Calvário. Deus falará na hora certa, no tempo correto. Agora, Deus Pai,
nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas trapaças. E nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija como a pomba dirige o cordeiro, que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, sabendo disto, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto dará certo. Esteja conosco em mais este culto. Nós oramos para que Tu salves aqueles que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha com a vida eterna aqueles que a estão procurando. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura. E Te louvamos por isto. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aquele dia no Calvário. Prezados ouvintes, nós somos chamados a atenção nesta mensagem para São Mateus capítulo 27. No verso 46, nós encontramos a oração final de Jesus, ali no Calvário. E perto da hora nona exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, isto poderia nos fazer lembrar de que o Calvário deve ser lembrado todos os dias, não é certo? Nós temos ouvido muito a respeito do Calvário, lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante, o dia do Calvário, o dia da crucificação de Jesus Cristo. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. O que significa o Calvário para nós? O que significa o Calvário para você? Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo o que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto. Nós sabemos que na ciência o homem está buscando a descobrir tudo que vem a ser de importância para o ser humano, para a tecnologia, para todas as coisas que convergem no bem ou no mal do homem, porque isto é a ciência do bem e do mal. Mas fixemos nisto que todos estamos procurando por cada coisa que tenha importância. Por outro lado, aqueles que são espirituais estão procurando por cada coisa de Deus. Cada coisa que seja importante para a nossa vida espiritual. Isto deveria nos esclarecer muito já sobre o dia do Calvário. E todos deveriam compreender intimamente, particularmente, com experiência própria, o que significa o dia do Calvário. Para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós,
e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isto que nós ouvimos o Evangelho. É para isso que nós vamos à igreja. É para isso que nós sintonizamos um programa de rádio que diz pregar o Evangelho. É para conhecermos a importância de Deus para nós. E especialmente isto, conhecermos o valor do Calvário, a importância do Calvário para o pecador. O Calvário foi muito importante para um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus Cristo, mas para o outro não foi de importância alguma. O Calvário foi de importância para Maria Madalena, para a Samaritana, para Zaqueu, mas não foi de nenhuma importância para Anás, para os sumos sacerdotes, para os religiosos. Mas vejam, o Calvário ainda continua ali, diante de Deus, exposto diante de Deus. Isto quer dizer o Cordeiro na intercessão. Isto deveria ser de suma importância para cada um de nós. Não pensarmos em uma intercessão depois da morte, quando isto está ali agora, enquanto nós podemos nos arrepender e nos convertermos dos nossos pecados, das nossas trapaças. Isto é muito importante. Por isto, o pregador prega. Todo verdadeiro pregador leva o pecador ao Calvário. E é por isto que ele estuda e medita nas Escrituras e procura uma inspiração. Porque ele é um servo público do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que ele possa apresentar para o povo que seja de importância para suas almas. Algo que Deus teria que dizer para o seu povo. Algo que ajudaria o povo de Deus. Não o povo de Deus ajudar aquele pregador, o que nós estamos mais vendo hoje, mas sim aquele pregador ajudar o povo. Deus dando coisa de importância, coisas espirituais, porque coisas materiais todo mundo social pode dar. Mas a coisa espiritual, isto é somente para o pregador, somente para aquele a quem Deus chamou. Por isso Pedro tinha a chave do reino dos céus. Quando ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava dando algo de importante que ninguém podia dar naquele instante para aqueles homens, para aquelas pessoas que haviam deixado o Espírito Santo compungir em seus corações. Ora, aquele povo encarou aquilo como uma coisa muito importante, a ponto de clamar para os apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Em outras palavras, como poderemos ser salvos? Como poderemos ser perdoados? Como poderemos usufruir do Calvário, do resultado da morte de Jesus Cristo? Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-los. A pregação, às vezes, condena o pecador em seus pecados, mas isto é uma ajuda para levantá-lo. Isto é uma ajuda para que ele possa abandonar os seus pecados e então se levantar para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas: levantar pecadores, redimi-los pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder que a igreja tem para perdoar pecados. É conduzir o pecador ao arrependimento. Ela deve ter poder, através de seus ministros, de levar o pecador ao Calvário. Sim, ao sacrifício de Jesus Cristo, para ali então lhe deixar todos os seus pecados e então ser perdoado. Isso não quer dizer aquele homem chegar na igreja e dizer: eu fiz isto, eu fiz aquilo,
E a igreja diz para ele: filho, você está perdoado. Isto é uma mentira, isso não pode ser. E aquele homem continua pecando da mesma forma. O poder de perdoar pecados está justamente em ter a graça e o poder do Espírito Santo, as chaves do reino dos céus, para ir até ali com aquele pecador, levá-lo véu adentro e ele poder provar da vida eterna em Cristo Jesus. Este é o poder que foi dado à igreja. Por isso ela é o sal da terra, a luz do mundo. Agora, se isto é tão importante, então isso deve ser encarado como tão importante. Deve ser a coisa mais importante, portanto não é para ser comemorado somente de ano em ano na sexta-feira da paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. É assim como um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas neste caso vamos ter somente 3 coisas diferentes, 3 principais coisas que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isto condene cada pecador que está presente em tempo dele se arrepender. Que isto faça cada santo se ajoelhar. Que isto faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, que cada apóstata volte e seja envergonhado de si mesmo. E cada santo regozije e tome nova esperança e nova fé, isto é, nova esperança no perdão de seus pecados. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. Pois bem, meus ouvintes, então vamos notar que esta primeira coisa que estamos destacando é que o Calvário significa para nós e o mundo: ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo, ele mesmo, só ele pôde fazê-lo. Por isso São Paulo disse que a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Deus. E Jesus Cristo não foi nenhuma segunda pessoa a estas alturas. Não, ele foi Emanuel, Deus conosco, porque somente ele poderia nos resgatar. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos a este mundo falando mentira, crendo em mentiras. Porque às vezes você não fala uma mentira, mas vive crendo em mentiras religiosas. Isso te faz um mentiroso na fé. E você precisa ser salvo dessas mentiras religiosas. Como você pode crer numa mentira que Deus são 3 pessoas distintas? Você vai chegar diante de Deus como um mentiroso. Portanto, não havia nenhum, e não há nenhum de nós que possa ser digno, porquanto nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, falando e crendo em mentiras, começando pelas mentiras religiosas. Não há nenhum homem digno, não havia e não há e não haverá. Ninguém pode ser encontrado na terra que fosse digno, porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, com Lúcifer. Ora, se ele começou no céu, o que será da terra, então? Por isso São João diz: o mundo está no maligno.
E Lúcifer, o diabo, encerrou a toda criatura debaixo da desobediência. Agora, Deus permitiu isso justamente para manifestar o seu atributo de Salvador. Isto através do Calvário, isto através do Cordeiro Inocente. Mas então aqui nós vamos ficar com este primeiro grande ponto importante, que o Calvário põe fim, ele apaga, ele encerra o assunto do pecado para sempre. Então nos faz dignos de tomarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Isto é, de termos vida eterna. É o Calvário, é a morte de Jesus Cristo, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a graça em primeiro lugar. Você fica com este primeiro ponto, e se Deus nos der graça, nós ainda olharemos os dois outros pontos principais do Calvário, do que Deus fez através do Calvário por nós pecadores. As nossas almas hoje são lavadas e redimidas no sangue de Jesus Cristo. Isto é, nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Deus te abençoe enquanto você está crendo nisto, pela sua graça e pelo seu amor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.